Junte-se a nós neste vídeo fascinante enquanto exploramos as narrativas bíblicas sobre pessoas que supostamente viveram centenas de anos. Será que essas idades são literais ou simbólicas? Analisaremos possíveis explicações, desde diferenças na contagem de tempo até mudanças climáticas e propósitos teológicos. Vamos mergulhar nas histórias do Antigo Testamento, desvendando possíveis razões por trás dessas longas vidas e como isso impactou o desenvolvimento da humanidade. Não perca esse intrigante debate e compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Na Bíblia, lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais, ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista a este vídeo até o final, pois é exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam tantos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos, e esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio, parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. No entanto, apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que, naquela época, o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que temos notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias, porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade atribuída às pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão dentro da narrativa bíblica. Faz sentido entender que, no início da humanidade, as pessoas realmente viviam muitos anos, e isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e, principalmente, a um propósito teológico. Assim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, sugere-se que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas, e essas características antes do diluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de, após o dilúvio, as pessoas terem deixado de viver tantos anos. Aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese biblicamente? Não, porque a Bíblia não é um livro científico. Esse não é o propósito dela. Mas, seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica, existe a defesa de que, em algum momento no passado, houve uma mudança climática que alterou profundamente as condições de vida das pessoas na Terra.
Dentro dessa linha de raciocínio, de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo devido às condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. Sobretudo, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tablets seja fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que, na antiguidade, as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico. Para que eles vivessem tanto, isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que, naquele tempo, a escrita não existia, e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da revelação. Por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. Depois, quando o propósito de Deus foi cumprido, nesse sentido, naturalmente, a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava 150 anos. Mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso quando diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que, naquele tempo, os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos em sua época. A idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. Mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas em seu tempo, ele registrou que, na antiguidade antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. Ele o fez sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico. Embora ele não tenha explicado exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas, agora eu quero saber de você, o que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos.
E se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário.